Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, apenas o verso 10. O tema da nossa mensagem é como viver a palavra de Deus. Como viver a palavra de Deus. Diz assim o texto: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar Israel em todos os estatutos e os seus juízos. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar Israel os seus estatutos e os seus juízos. Todos nós que caminhamos a jornada cristã, desde muito cedo somos ensinados, somos exortados a ler a palavra de Deus, a ouvi-la constantemente, porque ela é alimento para a nossa alma, ela que produz em nós o fruto do Espírito, é o instrumento pelo qual o Espírito Santo vai moldando em nós o caráter de Cristo, é a vontade de Deus revelada, a palavra de Deus, é por ela que nós conhecemos o caminho, é por ela que nós conhecemos como devemos andar, como devemos nos comportar, qual deve ser o meu procedimento na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, qual deve ser o meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, tem uma importância fundamental na vida de todo cristão. Mas a gente precisa sempre lembrar as pessoas que não adianta você simplesmente ter uma Bíblia em casa se você não lê. Se você usa somente quando vai aos domingos à sua igreja ou muitas vezes não abre durante a semana, não abre sequer durante o culto. Esdras, nesse texto, mostra a importância do que nós devemos fazer, a importância da Bíblia para as nossas vidas, da palavra de Deus, e nos revela o que devemos fazer. Primeiro, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele queria aprender. Ele buscava a lei do Senhor porque sabia que a lei de Deus é perfeita e ela refrigera a nossa alma. Como nos diz o Salmo 119, 164, muita paz tem os que amam a tua lei e para estes não há tropeço. Buscar a palavra de Deus, ter sede da palavra, separar todos os dias um momento para ouvir a palavra de Deus, para ler, para meditar nesta palavra bendita, nessa semente preciosa, essa semente incorruptível que nos molda, que nos limpa, que nos purifica, que transforma a nossa vida. É assim a palavra de Deus. É o instrumento que o Espírito Santo utiliza para moldar a nossa vida, para nos moldar ao caráter de Cristo. Então ele tinha disposto o seu coração para buscar a lei de Deus. Você está disposto a buscar a lei de Deus? Você tem colocado isso na sua agenda? O que o salmista 1, no verso 2, nos diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se disponha a buscar a lei de Deus. Decida hoje fazer da leitura da palavra de Deus algo diário em sua vida. Esdras se dispôs a buscar a lei de Deus. Segundo lugar, para a cumprir. Esdras não lia a Bíblia simplesmente por ler. Ele não estava lendo a palavra de Deus simplesmente para conhecer, para debater, para discutir na escola bíblica ou participar de polêmicas vazias nas redes sociais. Esdras queria, porque ele queria praticar. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. Isso torna você duas vezes mais culpado, melhor dizendo. Olha o que Jesus diz em Mateus 7, a partir do versículo 21. Todo, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Deram contra a casa os ventos, as tempestades, correram os rios, e foi grande a queda daquela casa. Mas todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha. Deram contra ela os ventos, as tempestades, correram o rio, mas ela permaneceu
firme. Jesus nos chama para sermos muito mais do que ouvintes de sua palavra, e sim praticantes da sua palavra, porque se você só ouve e não pratica, Tiago diz que você é semelhante ao homem que se vê no espelho, logo sai e se esquece da sua imagem, da sua percepção, do seu rosto. É pela prática diária que nós vamos assimilando, incorporando em nosso ser o padrão de Deus. Então, Esdras se dispôs a ler, a praticar. Essa é a questão nossa. Nós estamos cheios de pessoas, cheios de teologia, cheios de conhecimento, mas que não pratica nada, não resolve a situação. Terceira atitude de Esdras: ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras estava disposto a buscar a lei, praticar a lei e ensinar a lei de Deus. Esse é o terceiro passo. Todo cristão precisa estar disposto a ensinar a palavra de Deus para os incrédulos que não conhecem a Deus. Quando a gente prega, ensina também a palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostos a ensinar a palavra de Deus aos nossos novos irmãos na fé, aqueles que estão iniciando a caminhada. Os bebês espirituais não podem ser responsabilidade só do pastor. Isso é um erro. Todos nós precisamos estar munidos de um bom ensinamento bíblico para estar ensinando aos nossos irmãos. É essa disposição de coração que deve haver no coração de todos nós. Ler, praticar e ensinar. Ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos vizinhos, ensinar aos nossos colegas, ensinar a qualquer um que tenha sede de conhecer a palavra de Deus. É responsabilidade minha e sua comunicar a graça da sua palavra ao mundo. Esse é o desejo de Deus. Antes, santificai a Cristo em vosso coração e esteja pronto para responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa esperança. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. Nós precisamos estar prontos para ensinar a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, da nossa certeza de salvação, da nossa convicção de fé, do nosso amor a Deus, da certeza que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, de que esperamos o seu retorno, de que Ele está vivo, assentado à destra de Deus e retornará a este mundo para julgar vivos e mortos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus de forma tão profunda que possamos ensinar as pessoas. Você está apto a ensinar a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus em seu coração, em sua língua, é capaz de ensinar, de comunicar a palavra de Deus a qualquer um, é capaz de dirigir um estudo bíblico evangelístico em um lar, em uma casa. Se você não faz isso ainda, você precisa refletir, porque esse é o nosso dever, conhecer a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.